Boa noite a todos. Hoje é dia 24, são 19 horas e 45 minutos aproximadamente. Fevereiro de 2024. Hoje à tarde eu deitei um pouco ali para descansar. Depois de muito trabalho essa semana, hoje também, né? E comecei a refletir, lembrar das minhas origens, lembrar da minha mãe, dos meus pais, né? Eu vou relatar aqui um fato, né? Um caso, né? Que aconteceu comigo. Isso eu ainda tenho a lembrança, mais ou menos em 1966, 1965 para 66. Eu tive uma dor na perna direita, e a minha perna ela recolheu, né? Ela fechou, né? E eu me arrastava pelo chão, fiquei vários meses, né? Vários meses me arrastando pelo chão, me arrastei tanto pelo chão que a perna ficou uma mancha e ficou fina na época, né? Graças a Deus hoje não tem mais nada, né? Tô com quase 65 anos e não tô bem. Perante esse fato, como a minha mãe era muito devota, muito religiosa, analfabeta, mas muito religiosa, ela tinha muita fé em São Francisco. Ela falava São Francisco de Canidé, no Ceará, por quê? Porque era o que ela conhecia, né? Ela falava São Francisco das Chagas, São Francisco do Canidé, tudo é um só, né? Tudo é um São Francisco só, né? E ela fez uma promessa para mim: se eu fosse curado, não viesse a ter aquela ser paraplégico, aquele paraplégico não, ser a perna, aleijado de uma perna, né? Olha, você imagina só a fé incondicional, né? Eu tinha que sair, depois que eu pagasse a fé e eu ficasse de maior, eu teria que sair pedindo esmola. O Ceará, do Ceará, porque nessa época eu estava no Rio Grande do Norte com meus pais, em Alexandria. Essa promessa foi em Alexandria. Ela falou que eu tinha que sair de Alexandria, passar pela Paraíba e pedindo esmola e entregar essa esmola em Canidé, no Ceará. Olha só, uma fé. Olha só, meu Deus do céu. Certo? Então ela fez essa fé para mim, ela fez essa promessa para mim, né? E eu criança, né? E ela sempre falou para mim que eu fiz uma promessa para você, eu fiz uma promessa para você e você vai se curar. Então, passou um senhor, na época lá, um senhor de idade, ele falou: Dona Francisca e seu Manuel, que era o meu pai, o remédio que vocês têm para passar na perna dessa criança aí é sebo de carneiro capado. Tinha que ser carneiro capado, né? Não sei se... Então, meu pai arrumou... Tem uma feira em Alexandria que naquela época, né, as pessoas... lá tinha a feira, que era a feira só do pessoal vender carne, chama Feira do Pau, que era... Tinha os marchantes e eles vendiam de tudo ali, vendia carne de cabrito, carne de frango, carne de tudo que era tipo, né? Eles abatiam os animais e levavam para vender na feira. E meu pai encontrou o sebo de carneiro capado lá com um conhecido dele, que ele conhecia todo mundo, que ele também era criador de bode, ele não era criador de ovelha, né? Aliás, ele não era criador de carneiro, né? Então, aí ele encontrou e durante mais ou menos
em 7 meses eu estava curado, estava correndo. Tava aquele moleque correndo no mato. Naquele tempo a gente não andava, era todo mundo nu, correndo no meio do mato, andava todo mundo nu, tomando banho nos riachos, andando descalço. E era uma resistência terrível, né? Que todo ano, quando vinha aquelas enchentes, né? O pessoal vinha água nova e todos nós ficávamos gripados e se curava, né? Se curava com a natureza da época, né? Era um sofrimento aceitável, porque estava na nossa condição de vida da época. Então eu me curei. Fui curado, né? A fé foi cumprida. E nesse interim, eu sonhei com São Francisco. Olha só, a criança sonhando com São Francisco, né? Desculpa, eu me emociono. Eu sonhei com São Francisco. Ele estava me entregando numa bandeja assim, um rosário, né? Um terço, com aquele crucifixo grande, né? E algumas imagens futuras, né? Algumas imagens futuras. Tipo uma projeção, né? Então, quando foi em 1969, nós retornamos ao Ceará. Meu pai tinha ido para o Rio Grande do Norte porque a minha avó morava lá com meu tio, né, chamado Tonheiro, né, já falecido, né, faleceu na época, né, faleceu mais ou menos em 66 para 67. E minha avó, ela queria voltar para o Ceará, falou, quero ser enterrado onde meu marido foi enterrado, né. E nós voltamos para o Ceará. E isso foi em 65 para 66, nós voltamos em 1969 para o Ceará. Pegamos a seca de 1970, que foi muito grande, uma seca muito terrível no Ceará. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo para contar sobre essa seca, né? E eu, em 1980, isso em janeiro de 1980, a minha mãe ainda falava, você não vai pagar a promessa? Eu falei, eu vou pagar a promessa. Mas eu digo, eu vou pagar a promessa, eu vou pedir uma ajuda para me pagar a promessa do meu jeito. Do meu jeito. Ainda era uma pessoa, eu não sei se eu já pedi, né, ajuda espiritual para me pagar do meu jeito na época, né? E a pobreza é muito grande, né? Então, meu pai era muito trabalhador, a gente era pobre, mas ainda tinha gente muito mais pobre do que eu. Meu pai era um homem muito trabalhador, ele tirava leite em pedra, né? Praticamente. Então eu fui para Fortaleza, peguei o trem na cidade de Cedro. Eu não sei que dia foi, eu acho que foi um dia, eu não sei se foi uma sexta-feira, foi numa sexta-feira às 6 horas da tarde, o trem saía, o trem saía, acho que saía às 6, passava lá, vinha do Recife, passava lá, eu tinha que estar na estação às 6 horas, então eu fui, peguei um saco, tem umas coisas dentro, era um saco mesmo amarrado, botei umas coisas dentro, umas roupinhas velhas, né, não tinha um chinelo, não tinha sapato, eu ia de chinela, né? E peguei o trem a noite inteira rodando. O trem sobre os trilhos. Cheguei em Fortaleza 6 horas. 6 horas
da manhã. E eu tinha duas irmãs já morando em Fortaleza, já tinha fugido da seca, né? E elas estavam trabalhando numa empresa chamada Guararapes de costureira, já era costureira, porque ela sempre, naquele tempo ela já tinha uma máquina de pé lá em casa, ela já fazia suas próprias roupinhas, né? E chegou lá, ela já estava trabalhando de costureira. E eu fui amparado. 3 dias depois eu já estava empregado. Aí eu digo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar minha promessa. Mas eu não fui pedindo esmola que nem do jeito que a minha mãe fez, né? Eu digo, eu vou fazer do meu modo, né? Então, ali na Bezerra de Menezes, em cima, ali, quem vai para Caucaia, tinha uma rodovia que chamava Bezerra de Menezes, ali, subindo ali, quem vai para Caucaia, né? E tinha uma estação de trem, que eu esqueci o nome, era até um nome interessante, que ali saía ônibus pro interior do Ceará, nas imediações. Então eu fui lá, comprei a passagem, peguei esse ônibus, bem cedinho, 5 horas da manhã para 6 horas, eu peguei o ônibus direto para... o ônibus ia direto para Canidé, no Ceará. Aí eu desci lá, mas tinha gente demais, era jumento amarrado em seca, outros deitados no chão, pessoas com muleta, com perna de pau, outros com braço, outros com cabeça feita de madeira, para pagar as promessas, né? E uma pobreza da mais extrema que eu vi na minha vida. Era tudo rua de terra. Hoje deve ser uma cidade maravilhosa, né? Hoje deve ser uma cidade muito bonita. Eu ainda vou visitar Canidé. Antes de eu... Em breve, talvez. Daqui umas... Não em breve, né? Porque tem que ir rápido enquanto a gente pode, né? Então aí, era uma rua de terra, as casas, muita casa de taipa em volta da igreja, rua de terra, poeira. E eu com a sede danada. Aí tinha uma menina vendendo água, ela vendia água numa cabaça, outro vendendo naquelas quartinhas. Eu falei, quanto é o copo d'água? Eu nem lembro mais. Eu sei que eu comprei o copo de água, tomei, e o mesmo copo que eu bebia, outros também bebiam. As pessoas cozinhando no meio da rua, fazendo fogo no meio da rua para cozinhar, fazendo café, fazendo lanche. E tinha pessoa fazendo café na rua, vendendo um cuscuz, pedaço de cuscuz. Eu fui comi um pedaço de cuscuz com café, esperei a missa na igreja, entrei. E a minha promessa eu paguei com um depósito, era o meu segundo salário, né? Eu depositei lá, né? Fiquei a oração, me ajoelhei. Lembrando, né? Da fé. E aquele mundaral de pessoas, né? Colocando o objeto das suas promessas, né? Que foi através da fé, da misericórdia de Deus, as pessoas foram curadas. E não tinha lugar para você urinar naquela época, não tinha. Aí tinha as pessoas que diziam, você ia urinar, você pedia para as pessoas, e tinha o pessoal falava, tem um lugar ali, aí tem uns buracos, a gente ia, urinava. Tinha cheiro, o cheiro era insuportável, né? Cheiro de cocô, de urina, lá para aquele lugar que a gente urinava ali. Eu sei que Canidé hoje, com certeza, deve ser uma cidade maravilhosa, a igreja deve ter crescido, né, mais ainda, né? Eu lembro até mais ou menos que a rua era uma rua para a esquerda, para a direita, feita de madeira, as casas cercadas tudo de madeira de pau a pique, terra, chão batido. E essa história que eu estou contando foi uma história real, né? Sempre eu me emociono muito, né? Porque a minha mãe muito
fé fervorosa. Ela não concordou da forma que eu fui, que eu paguei a promessa, mas eu tenho certeza que eu fiz o que eu podia, com a fé que eu, com o meu entendimento e a minha fé. E outra coisa, eu lembrei daquele texto que o São Francisco em sonho tinha me apresentado, e algumas passagens foi a mesma, que foi uma retrospectiva. Tudo que eu vi dentro da igreja e vi do lado de fora, a mesma paisagem, né? A cruz igualzinha, igualzinha. Então, esse panorama de retrospectiva, eu sempre tive fé, né? Fé, eu acho, quase sem querer, todo momento eu estou falando o nome de Deus, quase sem querer, comigo mesmo, né? E graças a Deus, eu sou um homem de 64 anos, né? Vou completar 65. E fui curado. Fui curado da, da perna, né? E até os meus 12 anos de idade, eu tinha muita dor nessa perna também. Mesmo andando, eu tinha dor que eu chorava. Eu chorava de dor. Tanto fazia eu estar sentado como estar em pé. E também fui curado. Graças a Deus. Então, gente, eu estou contando esse exemplo de fé porque é bom, né? A gente se abrir, né? Beleza? Boa noite, tá? Que Deus abençoe.